Oi gente, sou Elisa Vilela, criadora aqui do canal Quer Conversar, e hoje eu vim trazer para vocês as minhas anotações desse livro aqui, ó, tá? Então eu entrei hoje no capítulo 6, e como combinado, para cada capítulo eu vou trazer aí o meu resuminho, né, o que eu entendi de cada capítulo, e hoje eu vou falar da parte 6, né, capítulo 6, que fala sobre a resistência às mudanças. Eu fiquei só 2 dias no capítulo 5, porque a orientação do livro, ele diz que a gente pode ficar, essa orientação da Loise, né, ela no comecinho do livro ela orienta como deve ser feito o estudo do livro, e tem uma parte que ela fala que a gente tem que ficar de 2 a 3 dias, né, em cada capítulo aí, quando a gente faz a releitura, né, do livro, porque a gente tem que ler todo ele por completo até o final. Depois a gente volta e estuda cada capítulo de 2 a 3 dias. E eu fiquei no capítulo 5 eu fiquei 2 dias, e hoje eu estou iniciando aí o 6, e já fiz também as minhas observações, né, minhas anotações do que eu entendi, e vou conversar com vocês sobre o meu entendimento aqui desse capítulo 6. Então vamos lá. O capítulo 6, a parte 6 diz resistência às mudanças. Aí tem a frasezinha logo depois do título, né, que diz: estou no ritmo e fluxo da vida, sempre em mutação. O que eu entendi nessa parte 6? Eu entendi que quando temos um padrão profundamente aí inserido em nós precisamos percebê-lo para então curarmos essa condição, né? E como a gente faz para perceber então essa condição, né? Como é que a gente faz para perceber que padrão é esse? A gente vai então aí, vão acontecendo, na verdade o que acontece é assim, como é que a gente vai conseguir identificar, né, o padrão, esse padrão? A gente vai ter que prestar atenção nos acontecimentos do dia a dia. Então vão acontecer as situações que vão nos dar as dicas para a gente poder identificar, né, que padrão é esse. Por exemplo, pode acontecer aí através das nossas queixas. Então quando a gente está conversando aí com os amigos, né, a gente do nada, de repente a gente lembra de alguma situação e a gente começa a se queixar dessa situação, né? Então é algo para a gente prestar atenção, né? Que a situação que está acontecendo, do que está gerando aí as queixas da gente, é um ponto de partida para a gente olhar para dentro, identificar esse padrão e limpar, né? Limpar as causas, o que está causando, né? O que está causando o problema. É esse padrão interno que a gente não tinha se dado conta ainda. E através das nossas queixas do dia a dia, a gente acaba, se a gente estiver atento na hora, a gente acaba pescando aí a dica de que o padrão é esse, que a gente precisa dar um jeitinho nele, né? Do que a gente vê no outro também, né? Do que vemos no outro, então são coisas aí que a gente percebe que está acontecendo com os outros e talvez o que a gente vê no outro é aquilo que a gente precisa melhorar em nós, né? Ou podemos também atrair aí livros, palestras. Então, quando a gente atrai livros, a gente se dá conta aí de alguns livros e palestras que chamam a atenção da gente sobre determinado assunto, que está falando sobre solucionar o problema. Então, aí é uma dica também de que a gente está precisando aí olhar, né, com mais atenção aí. E através dessas dicas a gente consegue então de alguma forma identificar o padrão, tá? Pode acontecer também, então quer dizer, pode acontecer N situações, né, que farão com que a gente, com que esse padrão suba para a superfície. Então vão acontecendo coisas, uma atrás da outra, que vai fazendo aí subir, né, emergir esse padrão que está lá dentro da gente, porque são padrões internos, né, que a gente carrega com a gente desde criança, e que muitas vezes a gente não se dá conta, e as coisas vão acontecendo, os problemas vão surgindo, e a gente não sabe por que surgem alguns problemas, né, a gente fica, atirei pedra na cruz. Não, é que a gente tem alguns padrões internos que estão constantemente gerando alguns probleminhas para a gente, e a gente não se dá conta de como eles surgem. Então, como é que surgem os problemas?
são esses padrões aí que, né, sobem para a superfície, dando dicas para a gente: olha, você precisa fazer uma limpezinha aqui, nessa área da sua vida. Nessa área da sua vida tem um padrão aqui que está atrapalhando e você precisa dar um jeito nele. Então aí os problemas vêm, que nem eu falei na parte, se eu não me engano, na parte 5, né? Eu falei exatamente sobre isso. Os problemas, na verdade, eles são os indicadores para dar uma dica pra gente o que a gente precisa resolver na vida da gente, qual área que a gente precisa mexer para resolver. E a gente vai fazendo isso também leva tempo, né? A gente vai fazendo aos poucos, conforme a gente vai percebendo, né, esses padrões, a gente vai usando técnicas para poder fazer essa limpeza. Né? E neste livro tem um monte de indicações aqui, tá, pra gente, como é que a gente pode fazer essas limpezas aí, tá? Então vamos lá, né? Sim, como eu acabei de falar, né? Podemos substituí-los aí por um padrão positivo através de afirmações positivas. Então é assim que a gente faz a limpeza. A gente pode usar afirmações. Uma das técnicas é essa, né? Usar afirmações positivas para a gente poder substituir o padrão que a gente identificou, né? Mas no começo aí pode não ser muito fácil, né? Que nem já tinha dito também no capítulo, na parte 5, né, capítulo 5, eu também tinha comentado sobre isso no capítulo 5, que é um trabalho que leva tempo, pode ser demorado, né? No começo é difícil, como eu disse, é difícil, mas não é impossível, né? Porque o que vai acontecer? Nessa hora vão surgir aí várias desculpas para adiar aí as mudanças que a gente precisa fazer, né, para limpar aí essas crenças limitantes. E como é que são essas desculpas? São são essas desculpas que são chamadas aí de resistência, né? Então são nada mais, então as resistências à mudança nada mais são do que desculpas que a gente acaba utilizando para ficar adiando o nosso progresso, tá? E o livro ele mostra um monte, né? Aqui nesse livro tem um monte de exemplos dessas desculpas, né, que usamos para adiar o nosso progresso. E está tudo no vídeo que eu fiz. Eu já postei o vídeo sobre o capítulo 6, tá? Então lá você vai ver que tem umas listas enormes de desculpas que a gente dá, né? Que são as resistências que a gente tem para fazer essas mudanças e que a gente tem que insistir. Então a gente não deve desistir, a gente deve insistir, né? Não desistir por causa da dificuldade, porque é difícil, não vai ser fácil, é uma tarefa bem difícil, pode ser e também leva tempo, é demorada, mas não é impossível. Então a gente tem que persistir, por isso que tem que ter persistência, né, para a gente fazer essas mudanças positivas na gente, né? Então se a gente quer progredir, se o seu objetivo, assim como o meu, é prosperar em todas as áreas da sua vida, então você tem que estar disposto a fazer essas mudanças, tá? Então tem que entrar e entender que tem que ser persistente. Vai ter dias mais difíceis que outros, mas que se você está firme nesse objetivo de progredir, né, em todas as áreas da sua vida, vai ter que fazer esse esforcinho, né? Então eu acho que vale a pena. Eu estou fazendo o meu esforcinho aqui, né? E estou já sentindo alguns resultados positivos, né, nessa minha persistência. Então eu entendi também, o que eu entendi no capítulo 6, na parte 6, eu entendi que a gente não deve forçar os outros a fazer o mesmo que nós, né? Porque quando a gente começa a descobrir algumas coisas legais, né, que faz bem pra gente, a gente quer compartilhar com todo mundo, a gente fica, né, a gente puxa os irmãos, puxa pai, mãe, né, puxa todo mundo da família aí pra seguir o mesmo caminho da gente, né? Porque a gente percebe que é uma coisa boa e a gente quer compartilhar com quem a gente ama, né? É natural, normal, que a gente queira compartilhar com os amigos, né? Com os parentes que a gente, né? Todas as pessoas que a gente ama em volta da gente. Mas o que é que acontece? A gente tem que ter consciência de que cada pessoa está no estágio evolutivo, então cada pessoa tem o seu momento de despertar. Não é só porque você descobriu uma coisa legal, maravilhosa, que está fazendo bem para você, que você tem que
obrigar o outro a aceitar, porque não é o momento dele ainda, porque é o seu momento. Você percebeu que esse é o caminho, que está te fazendo bem, que é bom, mas sabe, tem que respeitar o momento do outro. Então, o livro fala, ele orienta a gente, ele explica que temos que tomar muito cuidado, porque a gente só vai perder tempo, né? Vai perder, como se fala, desperdiçar energia, tempo, e não vai ter resultado, porque essa pessoa não está interessada no momento, ela não é o momento dela ainda, né? Não quer dizer que ela não vai chegar nesse momento, ela vai chegar na hora certa dela. E deve ser respeitada, né? Então, assim, faça a tua parte, vai atrás do que é bom para você e provavelmente, através do seu exemplo, as pessoas vão perceber que você está indo, que você tem alguma coisa diferente em você, que você, né, tá mais feliz, tá mais alegre, tá mais disposta. As pessoas vão acabar se interessando de saber o que está acontecendo. E aí elas mesmas quando chegar a hora, elas vão buscar, né? Vão atrás dessas informações também. Então não tenha pressa não. E não, como se fala, não se preocupe com isso, tá? O trabalho com espelho também aqui é orientado pela Loise, né? Que o trabalho com espelho é muito importante e nos ajuda a fazer as mudanças mais rápido. Por quê? Porque ele mostra com clareza as áreas que a gente precisa fazer as modificações, né? E é por isso então que a Loise aí, ela aconselha a ter um espelho à mão durante aí o estudo desse livro, tá? Mas ela tem assim ela também tem um outro livro, que é esse aqui, ó. Esse livro é o 21 Dias para Curar a Sua Vida. Aprenda a se amar trabalhando com o espelho. Então esse aqui, ele vai ter só atividades, tem várias afirmações para você fazer no espelho, tá? Então eu já tinha feito esse primeiro, mas eu não fiz vídeos desse livro, tá? Eu não fiz vídeo desse livro aqui. Eu só fiz as atividades que, nossa, assim, eu recomendo. É muito bom mesmo. E aí depois que eu vim para esse aqui, ó, tá? Mas esse aqui ainda não fiz vídeo, mas eu tô pensando seriamente em fazer vídeo com esse livro aqui, que é muito importante mesmo, muito bom, excelente. Então quando eu percebi que ela estava aconselhando a usar o espelho, né, nesse livro aqui, Você Pode Curar a Sua Vida, eu entendi por que eu entendi a importância, porque eu já fiz o outro primeiro, então eu vi o quanto o outro me despertou para eu olhar para dentro e me fez enxergar um monte de coisas dentro de mim que precisavam ser limpos, né? Precisava fazer aquela faxinona mesmo, assim. E fiz um pouco já com o primeiro livro, né? Com os 21 dias, mas aí quando eu comecei a fazer o Você Pode Curar a Sua Vida agora, eu senti que realmente o espelho aprofunda mesmo, faz a gente olhar bem lá no fundo, assim, o que precisa melhorar na gente. E eu vou falar para vocês, quando eu fiz os 21 dias, no começo eu chorei muito, muito, assim, nossa, eu tenho todas as anotações também, eu fui anotando o que estava acontecendo comigo. E foi aí que eu percebi que quando tem esses comportamentos, né, muito emotivos, então com certeza é uma limpeza, né? Então o choro eu vejo como limpeza, tá lavando, as lágrimas elas estão lavando o que precisa ser limpo, né? E foi isso que aconteceu quando eu fiz os 21 dias. Então eu recomendo realmente o uso do espelho durante as atividades, tá? Que tem uma grande diferença sim, como a Loise diz aí, tá? E vamos lá, o que mais que eu entendi aqui do capítulo 6, né, parte 6? Padrões repetitivos mostram nossas necessidades. O que isso quer dizer? Que para cada hábito que temos, para cada experiência por que passamos, para cada padrão que repetimos, existe uma necessidade interior. E a necessidade corresponde a uma crença que temos. Se não existisse uma necessidade, não teríamos o hábito, a experiência e o padrão. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que há algo dentro da gente, né? Algo dentro de nós
que precisa de o quê? Precisa da gordura, dos maus relacionamentos, dos fracassos, da raiva, dos cigarros, da pobreza, dos maus tratos, seja o que for que represente um problema para nós. Então, tudo isso que representa um problema para nós, né, como que diz? É um padrão aí, né? É um padrão interior, né? Que faz a gente ter dessas necessidades, né? Então a gente acaba fazendo coisas com a sensação de que a gente tem que fazer aquilo, mas na verdade a gente só está, como se diz, a gente só está refletindo a gente só está tendo sintomas, né? Na verdade é isso. É um sintoma que a gente está tendo causada por esse padrão, tá? Então vamos lá. Por exemplo, uma pessoa que assim, eu esqueci de dizer aqui, ó. Também diz assim, ó. O que eu aprendi também? Que de nada adianta, né? De nada adianta ter força de vontade ou disciplina sem trabalhar na dissolução da causa. Por exemplo, vamos lá, agora vamos para o exemplo. Diz assim, ó. É uma pessoa que... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui na minha anotação, né? Que eu acabei passando um pouquinho mais. Uma pessoa que come muito, mesmo sem ter fome, ela sabe que vai engordar. E não quer isso, ela não quer engordar mais do que o necessário, né? Mas ela tem dificuldade de parar de comer demais, né? O que está acontecendo? Esse comportamento da pessoa é o sintoma, tá? Então, tem algum padrão de pensamento causando isso. E para que ela consiga sair dessa situação, ela precisa fazer o quê? Descobrir qual é o padrão de pensamento que está causando e substituir esse padrão por outro para resolver o problema. Então esse é o nosso trabalho, ir descobrindo aí quais são os padrões que estão causando problemas na nossa vida, e através das afirmações, né, que a Lois ensina nos 2 livros, né, principalmente naquele 21 dias que tem mais atividades do que outra coisa, mas os 2 livros são muito importantes. Eu percebo que um complementa o outro, tá? Então por isso que eu estou pensando seriamente em fazer vídeos dos 21 dias. Então a gente tem que identificar esses padrões e substituir por padrões novos, positivos, né? E no livro tem algumas afirmações que podem ajudar, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, tem esse aqui, ó, essas afirmações aqui, ó. Estou disposto a me libertar da necessidade de... Aí você vai falar do que você quer se libertar, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, vamos lá, da falta de dinheiro. Então, você vai dizer: estou disposto ou estou disposta, né, a me libertar. Deixa eu voltar. Estou disposta, vou falar como eu, né, para mim. Estou disposta a me libertar da necessidade da falta de dinheiro. E aí você vai fazer esse exercício várias vezes ao dia, tá? Então você vai falar: estou disposto ou estou disposta a me libertar da necessidade de, e fala do que você quer se libertar. Se é do excesso de gordura, né, excesso de peso, falta de dinheiro, dor de cabeça, né? Então você pode usar isso aí para qualquer situação, tá? Para várias situações. Então a disposição de se libertar do velho é a chave. Então quando você se dispõe a se libertar do que não te serve mais, é a chave, é o segredo, né? Esse é o segredo. Portanto, lutar apenas contra o efeito ou sintoma é desperdiçar energia e, com frequência, só serve para aumentar o problema. Então não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, como dizem, né? Não adianta você ficar lá martelando o problema, né, o sintoma, se você não ir na causa do sintoma, no que está causando o problema. Como a gente faz no dia a dia, quando a gente tem um problema de saúde, a gente está com alguma doença, a gente vai ao médico, o que eles fazem? Eles receitam lá uma medicação para amenizar o sintoma,
mas eles não verificam o que está causando. Na verdade, eles não verificam o que está causando aquilo. Eles só vão verificar o que está causando. Infelizmente, é o que acontece, né? Infelizmente é assim que funciona, né? No nosso sistema de hospitalar, geralmente é assim que funciona. Você vai lá com um probleminha, né? Tô com dor de cabeça. Aí, toma esse remedinho. Se piorar, você volta. Aí, se piorar de novo, você volta. Até que chega um momento que você tá voltando tantas vezes lá com o mesmo problema, aí resolvem fazer alguns exames mais detalhados para descobrir o que está causando aquilo, né? E geralmente é isso que a gente faz no dia a dia. É isso que a gente sempre está fazendo. A gente só está mascarando, né? Mascarando o problema, não está indo lá na causa, a gente está só tapando o sol com a peneira, né? Então a gente só observa o sintoma, mas a gente medica o sintoma, mas não resolve a causa, não vai lá na causa para arrancar de vez, né, pela raiz. A gente tem que ir na raiz do problema, né? Então, mais ou menos por aí. Então, assim, portanto, lutar apenas contra o efeito ou sintoma é desperdiçar energia e, com frequência, só serve para aumentar o problema, né? É isso que acontece quando a gente tiver um médico que toma remédio por uma coisa, às vezes, que nem é o verdadeiro problema, e aí a gente corre o risco de gerar um problema pior, né? É mais ou menos assim que acontece, tá? É parecido com isso, gente. Então, afirmações para acabar com a procrastinação. É um problema que eu tô passando agora. Eu preciso acabar com a minha procrastinação. Tem umas coisinhas para fazer que eu tô, depois eu faço, né? Eu acho que estou precisando fazer muito dessa atividade aqui, ó. Estou disposta, no caso eu tô fazendo para mim, né? Então, ou estou disposto, né? Estou disposta a deixar de sair a necessidade de ser indigno. Ou indigna, no caso, né? Estou disposta a deixar sair a necessidade de ser indigna. Sou digna do melhor que existe na vida e agora. Cheio de amor, permito-me aceitá-lo. Então, repetindo, vou falar agora no masculino, né? Estou disposto a deixar sair a necessidade de ser indigno. Sou digno do melhor que existe na vida e agora, cheio de amor, permito-me aceitá-lo. Então você tem que fazer essas afirmações várias vezes ao dia, tá? Para você aí acabar com a procrastinação. Se você está passando pelo mesmo problema que eu, procrastinando aí o que você tem que fazer no teu dia a dia, faça essas afirmações, se é o que eu vou fazer, várias vezes ao dia, tá? Vou repetir novamente. Estou disposto a deixar sair a necessidade de ser indigno. Sou digno do melhor que existe na vida e agora. Cheio de amor, permito-me aceitá-lo. Fazer essas afirmações várias vezes ao dia. Então vamos lá. E quando queremos mudar uma condição, precisamos dizer o quê? Precisamos dizer isso aqui, presta atenção, quando a gente quer mudar alguma situação, tá? Estou disposto a abandonar o padrão dentro de mim que está criando essa condição. Então você tem que dizer, diga isso a si mesmo, muitas e muitas vezes, sempre que pensar no seu problema ou doença. Então, se você tiver com problema ou doença e você quer resolver isso aí, você faz essa afirmação: estou disposto a abandonar o padrão dentro de mim que está criando esta condição. Ou para a mulher, né? Estou disposta a abandonar o padrão dentro de mim que está criando essa condição. Repetindo, estou disposta a abandonar o padrão dentro de mim que está causando esta condição. Quando você estiver pensando no problema ou em uma doença, aí você faz essa afirmação, tá bom? E quando fazemos isso, o que a gente está fazendo? Estamos reconhecendo o nosso poder estamos reconhecendo o nosso poder e começamos a compreender que nós criamos isso. Então saímos do papel de vítima e passamos a assumir o nosso papel de co-criadores conscientes das nossas experiências, né? Então, tudo que acontece, eu já tinha comentado, né? Eu já tinha lá no comecinho, no começo do capítulo, o livro fala muito sobre isso, de que tudo que acontece na vida da gente, todas as experiências que a gente vivencia no nosso dia a dia,
a gente está criando, consciente ou inconscientemente. Então, quando a gente está no automático, a gente acaba criando coisas no inconsciente. Então, a gente vai criando, não percebe que a gente está criando todos esses acontecimentos na nossa vida. Todos esses problemas nós estamos gerando, né? Como? Através desses padrões que a gente tem interno dentro da gente, esses padrões que a gente tem dentro da gente, que a gente traz desde a infância, desde lá do comecinho, né? E a gente não se deu conta. E aí a gente vai deixando a solto, né? Vai deixando os pensamentos aí passando, sem prestar atenção, né? Sentimentos, a gente fala coisas sem prestar atenção no que está falando. Então a gente pensa, sente, fala coisas que a gente não presta atenção. Só que a gente está criando tudo isso. E aí, quando começa a ficar pesado demais, aí é quando a gente começa, né, a parar um pouquinho para pensar na vida, né? Mas aí, se a gente não tiver um norte, né, a gente fica se sentindo meio que sem chão, meio perdido, sem saber o que fazer. O que eu faço com isso? Eu não sei por que está acontecendo isso na minha vida. Por que está acontecendo isso comigo? Por que só comigo acontece isso, né? Às vezes a gente faz essas perguntas. Por que só comigo? Mas gente, é aquela coisa. É parar e pensar, né? O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou falando que está gerando tudo isso. É mais ou menos esse é o caminho. É se observar. Sabe aquela coisa de orar e vigiar. Se observar 24 horas, prestar atenção no que você está pensando, no que você está sentindo, no que você está falando, né? Porque a gente é co-criador. Então, tudo que a gente vivencia no nosso dia a dia, em algum momento lá atrás, se você parar e pensar com atenção, e prestar atenção com atenção, você vai ver que com certeza o que você está vivenciando hoje, que está te maltratando, que está te judiando, que está te deixando aí, né, como se diz, soltando fogo pelas ventas, né, sem saber o que fazer, você criou lá atrás com alguma atitude, com alguma coisa que você falou, pensou, sentiu. Pode ter certeza. E isso é para tudo, tá, gente? Incluindo as doenças, tá? Então, para e pensa, repensa, né, e vê se... E você vai perceber, você vai encontrar a causa de tudo isso que está acontecendo, tá bom? Tanto de bom quanto de ruim, tá? Não são só coisas, a gente cria tudo, as coisas boas e as coisas ruins, de acordo com o que a gente pensa, sente e fala. Então, muito cuidado. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até então aí o próximo capítulo, né? Que é o capítulo 7. Então, beijos e até o próximo capítulo.